Como testar o SQL Server com storage ou drives de rede quando você não tem um storage remoto ou drives de rede disponíveis? Olá, aqui é o Josué e uma característica crucial de um técnico que ganha como diretor é entregar com qualidade. Isso tem tudo a ver com testar bem testado aquilo que você faz. Só que muitas vezes é difícil fazer esses testes porque no ambiente de testes é comum que nós não tenhamos todos os recursos que existem num ambiente de produção, especialmente recursos caros como é o caso de um storage. Por isso hoje eu vou te mostrar algumas alternativas para você simular um storage ou drives de rede no seu SQL de testes, quando esses recursos não estão disponíveis no seu ambiente de testes ou homologação. Então já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e vamos para a aula de hoje, começando com a alternativa número 1, utilizando o comando subst. O requisito para isso é executar esses comandos para ativar a XPCMD Shell, que é uma Store Procedure de sistema que vai permitir que nós executamos comandos do MS-DOS no nosso SQL. Então, executado esses pré-requisitos, nós vamos executar aqui o subst, a letra que vai ser o nosso drive virtual e o caminho físico no Windows. A partir deste momento, nós temos aqui um drive M que aponta para a pasta CTMP. Tanto que nós podemos executar um dir para listar aqui os arquivos e pastas deste diretório. E o legal do subst é que ele funciona por usuário. Então, se nós abrirmos o nosso Windows Explorer, não aparece o drive M, porque o subst foi executado com a XPCMD Shell. Então, ele só vai valer para quem? Para o usuário que roda o serviço do SQL, que você pode saber quem é olhando na console de serviços aqui. Neste meu caso, nesse exemplo, é uma conta virtual. Então, o subst rodado com a XPCMD Shell só vale para esta conta virtual. Se nós quisermos que esse drive apareça para todo mundo que acessar esse computador, tem outras alternativas que nós já vamos ver. Antes delas, vamos testar aqui o nosso drive virtual, executando um create database curso. E note que nós estamos salvando os arquivos no drive virtual M. Tanto que, se nós executarmos uma consulta aqui nos arquivos do banco de dados, logicamente vai aparecer como drive M, embora fisicamente esses arquivos apareçam aqui na nossa pasta CTMP, como você pode ver aqui pelo Windows Explorer. Para excluir esses dados do nosso teste, é só executar esses comandos aqui, que aí a gente faz um cleanup aqui, uma limpeza do nosso ambiente. Muito legal isso daqui, né, gente? Basicamente, a gente está enganando o SQL para poder testar um storage ou drives de rede aqui, caso a gente não tenha no nosso ambiente de teste. E por falar em drive de rede, caso você queira acessar um drive de rede real no seu SQL, você pode fazer isso com o comando netuse, que é o famoso comando para a gente acessar drives de rede utilizando linhas de comando. Então, executando este exemplo aqui, nós vamos mapear o nosso drive X para este caminho que existe aqui na minha rede. E nós podemos ver que funcionou executando um dir, assim como nós fizemos ali no comando anterior. Para desmapear este drive, nós podemos executar mais uma vez o netuse, o drive de rede e o parâmetro /delete. Dessa forma, a gente limpa o que nós fizemos aqui em termos de drives de rede. Outra alternativa legal para simular o storage é a gente criar um disco virtual na nossa máquina, o que é muito legal porque ele permite que você simule coisas tipo configuração de RAID, que é uma coisa que você só consegue simular se você tiver múltiplos discos na sua máquina. Mas aqui com o disco virtual a gente consegue fazer isso, que é extremamente top naqueles momentos onde você precisa testar, por exemplo, detalhes de uma documentação antes de você levar algo para a produção. Técnico que ganha como diretor documenta e testa tudo, cara. Pode anotar isso daí. E esse cara aqui vai te ajudar nesse aspecto também de testar storage. Para a gente criar um VHD, nós temos duas opções: via gerenciador do computador ou via linha de comando. Vamos primeiro no gerenciador. Aí eu deixei um atalho aqui que vai levar você diretamente aí para o gerenciador se você executar ele no MS-DOS, por exemplo, ou no iniciar executar aí do Windows. Então ele vai direto. Ou então nós podemos ir manualmente clicando no meu computador, né? E depois indo em gerenciar. Se o Windows abrir essa tela aqui de gestão centralizada, aí você clica em Tools e depois vai em Computer Management.
No console aqui do gerenciador, aí você vai clicar com o direito aqui em Disk Management e depois nós vamos em criar um VHD. Primeira coisa para informar é o local físico onde vai ficar o arquivo que vai ser mapeado como uma letra no nosso Windows. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar em c:/tmp drive-l.vhd. O tamanho eu vou definir como 1 TB. O formato eu vou deixar o padrão, que é o VHD, e o tipo nós vamos deixar como dinâmico. Se você configurar aqui como fixo, o Windows vai alocar todo o disco que você definiu de uma vez só, o que é melhor para performance, porque você vai evitar fragmentação se nós estivermos falando de ambientes virtualizados com Hyper-V, por exemplo, mas é pior para o consumo de disco, porque o arquivo virtual vai ficar com o tamanho total que você definiu já na partida, mesmo que ele esteja vazio. Como nós estamos aqui em ambiente de testes, eu vou escolher o tamanho dinâmico, que é pior para performance, mas é melhor aqui para não comer 1 TB de disco aqui da minha máquina já de começo. Feito isso aqui então, vamos clicar em OK e o novo disco já vai aparecer aqui na console. Só que para utilizá-lo nós vamos ter ainda 3 tarefas. Precisamos inicializá-lo, precisamos criar uma partição nesse disco e formatar esta partição. Para inicializar o disco, é só clicar com o botão direito nele e depois ir em inicializar o disco. As opções que nós temos são MBR e GPT. MBR é um padrão mais antigo com maior compatibilidade. GPT é um padrão mais novo que permite maior escala dos nossos discos, salvo engano 128 partições de 9 zettabytes, para você ter uma ideia. Então para o nosso teste tanto faz, né, o que a gente vai utilizar aqui. Então vou deixar o padrão aqui, mandar um OK. E com o disco inicializado, nós podemos agora criar a nossa partição. Então vamos clicar aqui com o botão direito no disco e vamos em novo volume. Na primeira tela aqui, podemos simplesmente clicar Next. E aqui nós podemos informar o tamanho da partição. Eu vou deixar o padrão, que é ocupar tudo, e só vou mandar aqui um Next. Aqui nós podemos escolher a letra onde esse disco vai aparecer. Eu vou deixar aqui o padrão que veio e vou mandar um Next. A seguir, nós vamos definir aqui a formatação do nosso novo disco. Como esse disco vai ser voltado para o SQL, eu vou mudar o padrão de alocação para 64K, porque esta é a recomendação da Microsoft para drives do SQL Server. Claro que para o nosso teste aqui também tanto faz, até porque nós já vamos apagar esse disco aqui, é só um teste, né? Mas se você estiver criando uma partição real em produção, é interessante configurá-la com 64K, porque isso ajuda na performance. Então vou simplesmente clicar Next aqui. E por fim temos a tela de resumo, onde é só clicar Finish que o Windows vai executar tudo e aí vai preparar o disco e entregá-lo para nós. Então podemos consultar este disco novo no nosso Windows Explorer, para ver que ele está aqui disponível. E nós podemos também consultar esse disco no SQL, para ver se ele está aparecendo para o SQL, executando aqui a XP Fixed Drives, que mostra os drives físicos disponíveis para uso do nosso banco de dados SQL. Quem já me conhece sabe que eu não sou fã de Next, Next, Finish e esse monte de telinha, né? Eu acho isso aqui chato, acho demorado e às vezes eu acho difícil de documentar também, porque você tem que ficar tirando print, né? E tirar print, eu acho que pouca gente gosta de fazer isso. Então eu trouxe aqui para você uma segunda opção para criar esse VHD, tudo em linha de comando, tudo lindo aqui e automático, né? Então, para você testar isso aqui, é só salvar esses comandos aqui em um arquivo texto. No meu caso, vou salvar aqui em ctmp.dp.txt. E depois disso, eu vou executar o diskpart, passando como parâmetro para ele o script que nós salvamos aqui com todos os comandos do diskpart para criar o nosso disco, formatá-lo, criar a partição e tudo mais. E aí, executando isso aqui, né, meus amigos e minhas amigas, como você pode ver, é tudo muito rápido. Com uma linha de comando, a gente faz tudo que nós fizemos naquela meia hora de Next Next que nós fizemos ali anteriormente. Acho legal a gente conhecer as telas, porque daí a gente explora mais as opções. Mas a linha de comando, ela mata a pau, né? E aí, como nós podemos conferir aqui no nosso Windows Explorer, temos aqui o nosso novo drive aparecendo para a gente.
Para consultar se esse drive está ok da perspectiva do SQL, você já tem a manha, né? Só executar aqui mais uma vez a XP Fixed Drives, que vai mostrar aqui o nosso drive novo aparecendo disponível para utilização. Para excluir os discos que nós acabamos de criar, nós podemos vir aqui no gerenciador, clicar com o botão direito sobre os discos e ir na opção desanexar. É claro que nós também podemos fazer isso via diskpart, usando os comandos que eu deixei aqui de exemplo para você. Uma vez que você desconectou os discos, seja pelo diskpart ou pelo gerenciador, aí é só vir no Windows Explorer e excluir os arquivos que representam os drives que nós criamos. Para concluirmos a aula de hoje, se você quiser conectar um drive de rede sempre que o seu Windows inicializa, você pode utilizar o netuse com o parâmetro persistent:2.is. Porém, isso não funciona 100% de forma estável no contexto de serviço. Então, esse cara aqui eu não recomendaria como alternativa. Se você está utilizando o subst e você quer que a unidade reapareça para todo mundo, mesmo depois da máquina ser reinicializada, aí você vai poder fazer isso através de uma configuração no registro do Windows. Então, você vai lá, coloca a configuração no registro, reinicializa a máquina e o drive vai aparecer para todos os seus usuários. Para mais dicas como essa, se inscreve aqui no canal. E se você quiser realmente dominar SQL de ponta a ponta, eu tenho cursos fechados com muito mais aprofundamento, os quais você pode pegar informações no meu site, que está aqui na descrição, junto com o script da aula de hoje para você testar aí na sua casa. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos daqui a pouco no próximo. Até logo. Tchau, tchau.